Olá, meu nome é Heriberto, sou aluno do curso de pós-graduação em Engenharia Elétrica e da Computação, com ênfase em Sistemas de Telecomunicações, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e faço parte do grupo de pesquisas em prototipagem rápida de soluções para comunicação, o GPP-Com. Nós iremos desbravar, nessa apresentação, um pouco da arquitetura das redes celulares de quinta geração, seus casos de uso e requisitos. Além disso, abordaremos os softwares e frameworks open source para as redes celulares de 5G. Iremos detalhar suas capacidades e funcionalidades e, por fim, mostraremos alguns hardwares e bases de testes. Encerraremos nossa apresentação explanando algumas limitações dos sistemas 5G. Nessa apresentação, faremos o estado da arte das redes 5G abertas, programáveis e virtualizadas. O que é o 5G? O 5G ele é uma estrutura dinâmica, coerente e flexível de múltiplas tecnologias avançadas que suportam uma variedade bem densa de aplicações. O nome correto do 5G seria o IMT 2020. Os três casos de uso do 5G é o eMBB, que garante prover altas taxas de transmissão, chegando a 20 GB de download e 10 GB de upload. O URLLC, que garante prover uma baixa latência, cerca de 1 milissegundo. E o MMTC, que garante prover uma densa conectividade de dispositivos, chegando a 1 milhão de conexões por quilômetro quadrado. O órgão regulador do padrão para o 5G é o 3GPP. O 5G ele teve seu primeiro caso de uso na release 15, ou seja, o IMBB surgiu na release 15 em meados do ano 2017, certo? Na primeira fase do 5G. O URLLC surgiu a partir da release 16 com aplicações. No início da release 15, o URLLC já tinha uma versão básica, mas não tinha as aplicações. Então, a partir da release 16 surgem as aplicações e o MMTC surge na release 17, ou seja, na fase 2 do 5G. A principal diferença de uma rede 4G para uma rede 5G é a descentralização de tarefas, a redução dos números de dispositivos, de hardware, a menor complexidade na correção de falhas ou manutenção e a facilidade na expansão da rede. Uma grande diferença, e a principal diferença da rede 4G e 5G é a separação da unidade de banda base, a BBU, em duas unidades aqui: unidade de distribuição, a unidade distribuída, e a unidade central, seria a CU. A rede 5G ela é dividida em dois modos. O modo não standalone e o modo standalone. No modo standalone, a rede ela é dependente da infraestrutura da rede 4G. Em compensação, ela é de fácil implantação, já que a rede 4G já está em pleno funcionamento há algum tempo, mais barata,
pois reutiliza a estrutura do 4G e suporta o IMBB. Quando partimos para a rede standalone, nós temos uma independência da rede 5G, ou seja, ela não precisa mais passar pela rede 4G. E um grande ponto a ser observado é a descentralização, ou seja, do plano de controle. O plano de controle que na rede não standalone era passado pela arquitetura da rede 4G. Já na rede 5G, o plano de controle não precisa mais passar pela rede 4G, ou seja, vai direto para o núcleo de rede do 5G. A rede 5G ele exige uma cobertura contínua e suporta os 3 casos de uso do 5G, e o MBB, o RLLC, MMTC e, além disso, o Network Slice, que falaremos um pouco mais à frente. Quando partimos para o núcleo de rede 4G, do núcleo de rede do 5G, só explanando o que significa cada letrinha dessa aqui, o EPC seria o Enveloped Packet Core, seria o núcleo de rede do 4G, e o Next Generation Core, que seria o núcleo de rede do 5G. A principal diferença é a distribuição das funções que eram agregadas em um único bloco, em um único protocolo do núcleo do 4G, em várias funções, em vários blocos na rede 5G. Por exemplo, o gerenciamento de mobilidade, que na rede 4G é garantido só pelo MME. Para a rede 5G, nós temos o gerenciamento de mobilidade em alguns outros blocos, em mais de um protocolo. Aqui nós temos uma tabela fazendo essa comparação da função em seu respectivo protocolo numa rede 4G e qual é o protocolo do 5G que vai assumir essa função. Por exemplo, autenticação de usuário, gerenciamento de sessão e gerenciamento de mobilidade numa rede 4G era tudo feito pelo MME. Quando partimos para a rede 5G, nós temos o gerenciamento de mobilidade feito pelo AMF, autenticação de usuário pelo AUSF, gerenciamento de sessão pelo SMF. E as demais funções, certo? Como podemos ver aqui na tabela, foram distribuídas. O que antes era centralizado no 4G passou a ser distribuído em mais de uma função no 5G, em mais de um protocolo. Aqui está a figura central da nossa apresentação, onde nós temos todos os frameworks e tecnologias que são utilizados para termos uma rede 5G aberta, programável e virtualizada. Mas por que ter uma rede 5G open source programável virtualizada? A heterogeneidade e a variabilidade dos cenários 5G e seus rígidos requisitos de suas aplicações não são suportados pelas redes tradicionais, as atuais. Certo? Por quê? Porque ela não vai controlar os recursos disponíveis de forma eficiente, certo? É de difícil adaptação e assim como de reconfiguração. Então, nesse contexto, entra em cena as soluções revolucionárias
baseadas no princípio de programabilidade, abertura, compatibilidade de recursos e edification. Com base nesses princípios, surgem as redes definidas por softwares, a virtualização e os componentes de bordas de multiacesso. Falaremos tudo isso mais à frente. A figura mostra os principais blocos na construção de uma rede 5G open source, certo? Programáveis e virtualizadas. Então, nós temos aqui no quadrado cinza os principais frameworks, certo? E tecnologias de virtualização. No quadrado laranja, nós temos as soluções open source para a RAM e o núcleo de rede. No quadrado um azul claro, quase um lilás, nós temos as funcionalidades e os frameworks open source para gerenciamento e controle. Na caixinha verde, nós temos as plataformas para unidades de rádio open source. Todas elas serão debatidas no decorrer da nossa apresentação. Então, falando um pouco agora de redes definidas por software. O que faz uma rede definida por software? Primeiro, ela se baseia na arquitetura de computação em nuvem. Ou seja, abstrai os serviços e as funcionalidades de um hardware para um software. E virtualiza essas funções de rede. Então, ela integra componentes de hardware produzido por diversos fornecedores com diferentes funcionalidades e parâmetros de configuração. Então, a rede definida por software vem para resolver o quê? Os principais problemas seriam o gerenciamento, a integração de tal grupos de tecnologias, controlar uma infraestrutura variada e orquestrar serviços e funcionalidades de rede. Os princípios fundamentais de uma rede definida por software é desagregar a RAM. Então, ela desagrega a RAM em uma unidade de rádio, que seria o RU, unidade central, que seria o CU, e uma unidade distribuída, que seria o DU. Então, eu desacoplo o plano de controle e o plano de aplicação, conforme podemos ver na figura. Esse plano de controle e esse plano de aplicação, eles interagem através de APIs. Por que fazer isso? Quais as vantagens de fazer isso? Eu tenho uma rede programada diretamente no software, não mais em hardware, e tenho um controle dessa rede centralizado, certo? E executado de forma inteligente, onde eu posso tomar decisões mais eficazes. Eu posso tomar decisões bem mais eficazes relacionadas ao gerenciamento e da otimização dessa minha rede. Falando um pouco da virtualização das minhas funções de rede, essa virtualização irá trazer o gerenciamento e a minha orquestração escalonáveis e flexíveis para a minha rede definida por software. Então, como é que funciona o bloco da minha virtualização? Eu tenho as minhas funções de redes virtualizadas, tenho o meu gerenciador das minhas funções de rede virtualizada, tenho aqui o meu orquestrador de rede, certo? Tenho as máquinas virtuais. Então, por que virtualizar funções de rede? Eu virtualizando funções de rede, eu consigo combinar várias funções e criar sistemas bem mais complexos e personalizados, conforme podemos ver aqui na figura do slide.
Uma técnica de virtualização seria o Network Slice. O que é o Network Slice? É uma técnica de virtualização de multilocação na qual as funcionalidades de rede são abstraídas dos componentes de hardware para software e são fornecidas aos chamados locatários como fatias. Então, cada fatia é alocada uma quantidade de recursos físicos. Cada fatia opera em uma rede virtual independente, instanciada em cima de uma rede física. Essas fatias não podem interagir entre si. E cada fatia fornece uma funcionalidade específica de RAM, assim como das partes principais de uma rede. Um ponto a se observar é que o Network Slice não suporta VLAN. Então, quais os benefícios do Network Slice? Cada fatia pode ser reservada a um serviço específico, ou seja, eu posso ter uma fatia que forneça uma maior taxa de transmissão, certo? Assim como posso ter uma fatia reservada para um serviço que exige uma latência mais baixa, uma maior confiabilidade na minha transmissão, certo? Então eu posso direcionar ou gerenciar melhor os recursos disponíveis conforme o serviço ao qual conforme o serviço ao qual será ofertado. Então, um outro benefício seria a diferenciação de serviço, que é isso que eu estou falando, a instanciação, reconfiguração e revogação em tempo real e sob demanda de fatias de redes. Ou seja, eu posso ter uma fatia com uma certa quantidade de recursos. Em seguida, eu não vou mais utilizar aquela quantidade de recursos, então eu posso reconfigurar de forma bem mais fácil essa minha fatia. Além disso, eu posso fazer o aluguel de parte desses recursos da fatia do meu locatário. Uma outra abordagem do 5G é o projeto de arquitetura de rede baseada nos princípios de software para trazer serviços e funcionalidades para a borda. Ou seja, estamos falando agora do MEC, Multi-Access Edge Compute. O MEC ele introduz uma mudança de design inovador dos componentes essenciais da arquitetura de hardware e software, os quais são movidos para mais perto dos usuários, de acordo com o serviço. Por exemplo, se eu tenho um serviço que exige uma menor latência, eu posso trazer ele para a minha camada Edge, certo? Não aloco ele no core, por exemplo. Os cenários MEC são divididos em três, os quais são o Application Localization, o Content Regionalization e o Edge Compute. Podemos citar como casos de uso do Application Localization a distribuição das empresas de negócios, do cenário Content Regionalization, podemos usar como exemplo o serviço de stream, certo? E, por último, o Edge Compute, teremos a internet sobre os veículos e a internet das coisas, no qual ele
exige uma menor latência possível, certo? Então, o MEC possibilita esse tipo de abordagem. Eu posso trazer as minhas funções para mais próximo do usuário de acordo com o serviço. Agora falaremos um pouco das soluções open source para a RAN, ou Radio Access Network. Então, iniciamos pela OpenAir Interface, que é uma plataforma de emulação de código aberto de redes 4G e 5G, na qual podemos implementar ou emular as estações de rádio base da rede 4G, os equipamentos dos usuários, certo? E o núcleo de rede do 4G, que é o Envolve Packet Core. Nas estações de rádio base, nós temos as seguintes configurações: a duplexação por divisão de frequência, no qual eu tenho largura de banda de 5, 10 e 20 MHz. Tenho uma duplexação por divisão no tempo. Tenho o SISO, MIMO e MUMIMO, diversidade, multiplexação espacial e o protocolo HRQ, na camada MAC. Aqui nós mostramos alguns hardwares, no quais podemos implantar ou fazer essa emulação do OpenAir Interface, certo? Só frisando aqui que o OpenAir Interface tem ambientes de simulação que não necessitam de interface com qualquer rádio definido por software, certo? Aqui estão alguns rádios definidos por software. Uma segunda plataforma de emulação seria o SRS LTE, que fornece implementações de software para as estações de rádio base da LTE, os equipamentos do usuário e para o núcleo de rede em conformidade com a Release 10. Aqui estão algumas das configurações dessa plataforma, onde eu estou de acordo com a Release 8, tenho todas as larguras de banda do LTE acima de 20 MHz, tem uma transmissão de módulo 1 e módulo 2, a outra diversidade na transmissão. Tem todos os canais de downlink e uplink, e suporta NB-IoT, para Release 13. Uma outra plataforma seria a RaidSys, que fornece uma implementação de código aberto da pilha do 3GPP para as estações de rádio base do 5G ou de Node B. Não apresenta uma solução completa, certo? Comparado a OpenAir Interface e o SRS LTE. O código aberto atualmente está disponível e fornece uma implementação completa das camadas MAC e RLC. Além disso, ele fornece uma camada que gerencia as operações da unidade distribuída e faz interface com a unidade central, a unidade de rádio e controladores externos. Nessa tabela, nós podemos fazer uma comparação das três plataformas e podemos verificar, certo, as quais já estão um pouco mais desenvolvidas para o 5G, assim como as que ainda estão nem iniciaram ou que estão um pouco atrasadas. O OpenAir Interface e o SRS LTE, nós podemos verificar que essas plataformas, com relação às estações de rádio base do 4G, já estão
completas, mas para o 5G eles ainda estão em desenvolvimento. Enquanto que o Rede 6, nós não conseguimos emular as estações de rádio base para o 4G, mas para o 5G sim. Assim como os rádios definidos pelo software dos equipamentos dos usuários, no Rede 6 ainda não há. Para o SRS LTE sim, e para o Open Air Interface também há, só que não está estável. Mostramos aqui também quais são as licenças, os principais contribuidores, assim como se existe comunidade de suporte. Podemos verificar que no Rede 6 não há, enquanto nos outros dois há sim. Agora falaremos um pouco dos softwares open source para o núcleo de rede do 4G e do 5G. Aqui mostramos novamente o Open Air Interface, agora voltado para o núcleo de rede. O que eu apresentei antes foi voltado para a RAN. E podemos ver um mapeamento das funções do núcleo de rede do 5G e do 4G. Onde eu tenho que o mapeamento do 5G, ele tem algumas funções ou alguns protocolos a mais de gerenciamento. Por exemplo, o gerenciamento do protocolo de mobilidade, o MME, que era feito em um único na rede 4G. Agora na rede 5G nós temos mais de um protocolo fazendo essa função. Quando partimos para o SRS EPC, nós temos aqui o HSS suporta a configuração de parâmetros relacionados ao equipamento do usuário, na forma de um arquivo simples. Nós temos a autenticação do equipamento do usuário suportado pelos algoritmos de autenticação SHA e o Lineage, assim como o SRS EPC ativa o identificador de classe de QoS por usuários e configurações de IP estático ou dinâmico. Mostramos agora o OMEC, que é o código open source para o núcleo de rede do 4G. Ele é escalonável e completo. É construído usando uma arquitetura de funções de redes virtualizada e inclui recursos completos de conectividade, faturamento e cobrança. É compatível com o 3GPP versão 13. Ela oferece também suporte a um grande número de assinantes, com um plano de dados baseado em DPDK, de alto desempenho, otimização para implementações leves e econômicas e aplicativos IoT. Além disso, recursos integrados de teste e verificação de CI e CD. Uma outra solução open source seria o Free5GC. Esse é um projeto de código aberto totalmente para as redes de quinta geração. O objetivo principal desse projeto é implementar a rede 5G, certo? Definida na versão 15, ou seja, na release 15 do 3GPP. Uma observação a ser feita do Free 5G, 5GC, é que o suporte para esse software ele é pago, certo? E dividido por categoria, conforme está aí na tabela: bronze, prata, o gold e o platino. Cada um tem suas peculiaridades, preço, quantidade de horas de suporte por mês. Tudo isso pode ser melhor explanado, melhor entendido, acessando o site lá do Free 5GC, certo?
Uma outra solução seria o Open 5GS, que oferece uma implementação de código aberto para o núcleo de rede do 4G e é compatível com a release 16 de 4G ou 5G no modo não standalone, certo? E o núcleo de 5G do standalone. Se compararmos o Open 5GS com os já apresentados, voltados para o 4G, o Open 5GS ele suporta a entrega de chamada de voz e mensagem de texto através do LTE por meio do VoLTE, certo? Voz sobre a rede LTE e o USG SMS. Aqui apresento mais uma tabela no qual nós fazemos uma diferença desses softwares para os núcleos de rede, certo? De todos os apresentados, nós podemos verificar nessa primeira coluna que apenas o Free 5GC ele não é compatível com o núcleo de rede do 4G. Como falei antes, ele é voltado diretamente para o 5G só. Quando partimos para o núcleo do 5G, o Open Air Interface ainda está em desenvolvimento, o SRS LTE não tem nada, o Open 5GS ainda está em desenvolvimento, o OMEC é compatível e o Free 5G já possui, né, seu software open source para o núcleo de rede do 5G. Nós temos as licenças e os principais contribuidores para esse software, assim como a lista da comunidade de suporte, onde cabe voltar a ressaltar o fórum lá do Free 5GC, que é pago, né? E dividido por categorias. Agora falaremos um pouco dos frameworks para a RAN e o Core, ou seja, a RAN e o núcleo de rede. Antes de iniciarmos, falaremos um pouco aqui da diferença do Open RAN separado, o Open RAN junto e o ORAN. O Open RAN separado é uma arquitetura de rede que promove a interoperabilidade por meio de hardware, software e interfaces abertas. Certo? Então é uma arquitetura de rede, o Open RAN. O separado. O Open RAN junto é uma iniciativa de projeto de um grupo de empresas para definir e construir soluções RAN para as redes 2G, 3G, 4G e 5G, baseados na interoperabilidade, as interfaces abertas e o software. Então, o Open RAN junto é uma iniciativa de projeto de um grupo de empresas, diferente do citado anteriormente. Já o ORAN, ou Open RAN Alliance, é um grupo de especificações que define infraestruturas RAN de próxima geração, que se baseia em princípios de inteligência artificial e open source, né? E a abertura do código. Então, partindo agora para a arquitetura ORAN, o ORAN Alliance é um consórcio de indústrias que promove a definição de um padrão aberto para as virtualizações da RAN com dois objetivos, os quais são a integração de técnicas de aprendizado de máquina, ou seja, de inteligência artificial na RAN. Tudo isso graças aos controladores inteligentes implantados na borda, que são os RICs. E definir um sistema ágil e de arquitetura open, ou seja, de arquitetura aberta. As opções de implantação do ORAN prevê diferentes estratégias de implantação, que vão desde regional, edge cloud e nos sites das próprias operadoras. Isso
varia de acordo com o serviço. O serviço que eu preciso de uma menor latência, eu posso usar o site da própria operadora. O serviço que eu preciso que eu não preciso de muita ou de uma baixíssima latência, eu posso utilizar o Edge Cloud, por exemplo. Então, a implantação do ORAN, ele prevê diferentes estratégias baseadas nos serviços. Vou falar agora do framework, o Open Network Foundation, ou ONF. É um consórcio de várias empresas de telecomunicações que contribuem com códigos open source e frameworks usados para a implantação de redes. Eles têm, cada operadora vai ter um projeto com um objetivo traçado, um único objetivo traçado, ou seja, cada uma atua em um projeto com um certo objetivo, focado em um certo objetivo, e no final das contas, todos os projetos se juntam com um objetivo final. Um dos projetos se chama o OMEC, o SD-RAN e o ONUS. Por exemplo, o CORD. O CORD é baseado em várias soluções de software que, juntamente com o design de hardware de referência, realizam uma arquitetura MEC de referência baseada em redes definidas por software. As funções de redes virtualizadas e soluções nativas da nuvem. Visa basicamente reduzir custos de implantação, ou seja, os custos de implantação com hardware é maior do que quando se utiliza uma rede definida por software, e habilitar serviços inovadores por meio dessas APIs, que são bem definidas para acessar recursos da computação de ponta a ponta. O outro projeto seria o Open Network Operating System, ou o ONUS, que é o controlador das redes definidas por software de código aberto, certo? Para a construção de soluções em redes definidas por software, ou a virtualização de funções de redes da próxima geração. Então, como falado anteriormente, eles têm um objetivo final, mas cada um tem são focados em objetivos, digamos, mais próximos. Então, as interações desses frameworks, certo? Ou seja, tem linhas de pesquisa semelhantes, vão de acordo com esses X. Por exemplo, o COMEC, ele tem projetos semelhantes, certo? Seguem a mesma linha de pesquisa que o CORD, que o SD-RAN, o OMEC, o ONUS, certo? O CORD ele tem seus projetos seguindo a mesma linha de pesquisa do Aether, o COMEC, ok? Aqui eu mostro uma tabela mostrando os frameworks, os principais frameworks e projetos, seus principais focos, certo? Um status de como anda cada projeto. Tá? Uma coisa que é bem importante é ver esse foco, né? O All-Run, por exemplo, que é focado na virtualização, na aplicação de inteligência artificial na RAN, enquanto que o COMEC, por exemplo, se baseia em serviços ágeis, entrega de serviços ágeis na borda. O SD-RAN, ele vai para o controle de unidade distribuída e unidade de controle, os planos de usuário. O Magma, por exemplo, que vai para a orquestração do núcleo de rede. O Open RAN, que vai para a desagregação das funções da RAN com interfaces abertas. Aqui são alguns projetos que podem ser verificados com mais tranquilidade nas referências da apresentação.
Agora vamos falar um pouco das estruturas que suportam o Network Slice. Iniciamos falando da FlexRun, que alavanca tecnologias de abstração e software para desenvolver plataformas de gerenciamento da RAM, independente das tecnologias de acesso de rádio, que seria as RATs. Uma outra seria o 5G Empower, que é um controlador inteligente da RAM, meio que quase que em tempo real, para as redes de acesso de rádio heterogênea. Temos o framework de borda, o LL-MAC, que é uma estrutura MAC de código aberto para sistemas celulares e segue as especificações do 3GPP e do ETSI. Ele combina rádio definido por software, computação de borda ou de ponta e segue os princípios de abstração para fornecer uma plataforma de ponta a ponta, onde os serviços solicitados por usuários móveis são executados nos nós de borda da rede, ou seja, garantindo uma menor latência, um menor processamento. Temos mais um framework de borda, que seria o Light Edge, é uma plataforma MEC para aplicações 4G e 5G, que permitem que as operadoras de rede forneçam serviços MEC para usuários móveis, por meio de aplicativos baseados em nuvem. Agora falaremos um pouco da Open RAN, que é um projeto da empresa TIP, ou Telecom Infra Project, no qual ele visa desenvolver soluções WAN totalmente programáveis, que alavancam plataformas de hardware de uso geral e de software desagregado, conforme já citamos em alguns slides anteriores. A missão principal do Open RAN é acelerar a inovação e a comercialização no domínio RAN com produtos e soluções interoperáveis de vários fornecedores. Ou seja, eu posso ter um fornecedor de um produto X no Brasil, certo? E posso ter um fornecedor na China, um fornecedor diferente do Brasil, que vai produzir esse mesmo produto, certo? Então, se o cliente compra um produto do Brasil ou da China e coloca no sistema de comunicação, os dois devem funcionar perfeitamente. Não podemos ter aqui um produto de um fabricante que só funciona com produtos desse mesmo fabricante. Ou seja, um produto de um fabricante pode falar com outro de um outro fabricante qualquer. Partimos agora para os frameworks de gerenciamento e as virtualizações open source. Os principais frameworks open source de gerenciamento e orquestração de funções de redes virtuais. Podemos ver aqui, por exemplo, o ONAP, o Mano, o OpenBaton, certo? A virtualização de redes, podemos citar aqui o OpenStack, o Kubernetes, que falaremos mais à frente. Então, iniciamos com o framework Mano. O ETSI define um conjunto de características comuns que os orquestradores e gerenciadores de funções de redes virtuais devem ter. Então, o Mano, ele tem aqui uma arquitetura de alto nível para esses gerenciadores de open source e divide basicamente em 3 blocos ou 3 pacotes, que seria o pacote de funções de rede, o pacote de serviços de rede e o pacote de rede fatiada, ou pacote fatiado de rede, se assim desejar. Então nós temos o orquestrador, o OSM, que é o responsável pelo provisionamento dos serviços de rede, ou seja, combina as funções de rede física e virtual. Elas podem ser encadeadas, então é ele que faz esse provisionamento em uma topologia específica e gerencia sua criação e seu ciclo de vida. Temos aqui
mais uma plataforma, mais um framework que seria o ONAP, ou Open Network Automation Platform, que abrange basicamente três serviços: orquestra, gerencia e automatiza. Quais são os benefícios do ONAP? Automatização rápida de novos serviços e gerenciamento completo do ciclo de vida desses serviços. O projeto mais recente do ONAP é o Honolulu, ou seja, a integração com redes 5G. O ONAP Honolulu, ele tem funcionalidade nativa da nuvem, configuração contínua de recursos e modularidade aumentada. Hoje conta com mais de 200 desenvolvedores de aproximadamente 30 organizações, quando foi feita essa pesquisa. Temos também a arquitetura Open Baton, que se concentra no gerenciamento das funções de redes virtuais e é totalmente compatível com as especificações do MANO, do ETSI de funções de redes virtuais MANO. Distancia e lida com funções de redes virtuais, apresenta drivers de interface para vários gerenciadores de infraestruturas virtualizadas, os VINs, e suporte para aplicativos de multilocação por meio da divisão de rede do Mac e Mac. Então, mais uma tabela, onde eu tenho a comparação entre o ONAP, o OSM e o Open Baton, mostrando quem está de acordo com o ETSI humano. Vemos aqui que o ONAP ainda está em progresso. O OSM e o Open Baton, ele está de acordo com o ETSI. Temos como funciona a sua infraestrutura, temos máquinas virtuais em todos. O ONAP com containers, com Kubernetes e Docker. Já o OSM com containers com Kubernetes. E o Open Baton com containers com Docker. Temos serviços de redes e APIs externas. Falando um pouco de técnicas de virtualização, partimos para o paradigma das funções de redes virtualizadas, que separam os serviços implantados em uma rede da infraestrutura de hardware em que são executados. Então, o paradigma das redes, das funções de redes virtualizadas, separa os serviços implantados da infraestrutura de hardware que são executados. Ou seja, os aplicativos são empacotados em máquinas virtuais independentes de hardware e podem ser instanciados em diferentes máquinas físicas. Isso irá melhorar a escalabilidade dos serviços de rede, elimina a necessidade de hardware para todas as funções, ou seja, isso também reduz custo e portabilidade, melhora a portabilidade do serviço. Aqui podemos ver a arquitetura da função de rede virtualizada de alto nível, onde eu tenho uma máquina virtual tradicional, tenho aqui o Bare Metal, no qual é uma máquina virtual, só que não precisa de um sistema operacional. Temos os containers, que tem aqui o LXC e o Docker, e os kernels. Falaremos agora um pouco dos gerenciadores da infraestrutura de virtualização. Na apresentação, nós citamos dois gerenciadores. Essa parte de virtualização, que seria o OpenStack e o Kubernetes. Há outros, mas para não ficar uma apresentação tão longa, citamos apenas esses dois. E agora podemos definir alguns rádios definidos por software para as unidades de rádio open source, certo? Aqui tem alguns exemplos, por exemplo, e com algumas características, certo, desses rádios definidos por software, os quais aqui
Podemos citar aqui o SRP B205 Mini, que tem um canal de transmissão e recepção. Temos aqui o SRP N310, que tem 4 canais de transmissão e recepção, trabalha no range de frequência de 10 MHz ou 6 GHz. Tem o software da RAN, que seria um Open Air Interface, certo? Temos o SRP X310, que é acima de 2 canais de transmissão e recepção. Para finalizar, só fazer uma limitação mostrarmos as limitações e trazer para o lado do software o 5G. Qual é a limitação disso? É manter o ritmo com os padrões, que não é tão simples, e eles estão sempre evoluindo isso. Então, manter esse ritmo é bem difícil. Sanar ou resolver problemas de latência e escalabilidade. Uma outra limitação é o número de contribuições para software de código aberto, para Swan. Falta software robusto, implantável e bem documentado. Além disso, há necessidade desses softwares serem open source e que sejam seguros. Porque não adianta eu ter um software robusto, implantável e bem documentado e ele ser uma caixa preta. Certo? E aí a gente volta lá para a infraestrutura das redes móveis de gerações passadas, no quais os pesquisadores não tinham acesso, e quando tinham acesso eram bem limitados, não podendo fazer melhorias e pesquisar melhorias aplicadas no mundo real. Então, finalizo aqui com as referências utilizadas para a apresentação e agradeço desde já por ter assistido o vídeo e que visite nossa página do nosso grupo de pesquisa, GPPcom.